Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Luiz Wagner e hoje nós vamos a uma aula de funções. Então aperta o dedo no like e vamos à aula. Então pessoal, nessa nossa primeira aula de funções, nós vamos falar sobre as noções intuitivas de função. No estudo científico de qualquer fenômeno, sempre procuramos identificar grandezas mensuráveis ligadas a ele, e em seguida estabelecer uma relação existente entre essas grandezas. Eu lembro que quando nós estivemos em sala de aula, eu disse para vocês que quando nós vamos à padaria, nós estamos exercendo uma função. E essa função, ela retrata no valor que nós temos e a quantidade de pães que vamos comprar. Então a gente pode até representar da seguinte maneira: y igual ao valor do pão, suponhamos que seja 25 centavos a unidade, vezes o x. Percebo que esse y está representando aqui o nosso valor, ou seja, o dinheiro que a gente tem para comprar aquele pão. O 25 centavos é o valor da unidade do pão e o x está representando a quantidade, quantos pães nós vamos querer comprar, né? Então, observe que isso aqui é uma funçãozinha do primeiro grau e que ela estabelece uma forma rápida de calcular quantos pães a gente vai comprar. Mais à frente a gente vai aprender como usar esses cálculos, ok? Então vamos ver mais duas grandezas, que é o tempo e o espaço. Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 500 metros. Enquanto um ciclista treina para uma prova, o técnico anota o seu desempenho. O resultado pode ser observado em uma tabela. Então aqui abaixo nós temos a tabela minutos e metros. São duas grandezas para relacionar tempo e espaço. Então perceba, quando o ciclista gasta 1 minuto rodando em sua bicicleta, ele percorreu 500 metros. Há 2 minutos ele está a 1000 metros e assim por diante. Então veja que essa é uma grandeza diretamente proporcional. A cada tempo que passa, ele aumenta o seu tempo percorrido. Então, a cada instante x corresponde a uma única distância y. Por isso, dizemos que a distância é em função do tempo. E a gente pode fazer uma formulazinha relacionando aí x e y. Nesse caso, vai ser y igual 500 metros vezes o nosso x. Então, esta é a funçãozinha referente a esse problema. Outras duas grandezas que podem ser citadas é a mercadoria e o preço. Uma barraca de praia em Itaituba vende sucos naturais ao preço de R$ 1,20 o copo. Para não ter que fazer contas a toda hora, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela. Então aqui nós temos a tabela com as grandezas quantidade, que representa o número de copos, né? E a grandeza moeda, né? Ou seja, o valor, representado pelo nosso real. Então um copo é 1,20, dois copos 2,40 e assim sucessivamente. Aqui também nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Cada vez que aumenta a quantidade de copo, também aumentará o valor que nós vamos pagar por esse suco. Então, neste exemplo, estão sendo medidas duas grandezas, o número de copos de suco e o preço. A cada quantidade de copos corresponde a um único preço. Dizemos, por isso, que o preço está em função do número de copos de suco. Podemos determinar uma forma para representar, no caso aí, o y e o x, né? Bom, nesse caso, vamos de novo colocar o nosso y, que é igual ao valor do copo de suco, no caso, 1,20, né? Vezes o nosso x. Então, já temos a nossa formulazinha. Outras duas grandezas é passageiro e o preço da passagem. Observe o exemplo. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 360. Essas despesas será igualmente repartida entre os participantes. Para achar a quantia que cada um deverá desembolsar, o que devemos fazer? Então, você já sabe, né? Devemos relacionar x com y. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Y vai representar quanto cada um dos passageiros vai ter que desembolsar. O valor total do frete é R$ 360. Então, nós vamos dividir isso para o tanto de pessoas que vai para essa viagem. A formulazinha fica dessa maneira. A gente pode até colocar aqui uma tabela se nós vamos apenas com 4 pessoas para esse passeio. Então, quando nós jogarmos aqui na fórmula que acabamos de fazer, vamos colocar aqui para substituir, né? O que nós queremos saber é quanto cada um vai pagar das 4 pessoas, né? Então, y, que é o valor que a gente vai pagar, será igual
a 360, que é o frete do ônibus, dividido para 4 pessoas que vão para o passeio. Logo, nós vamos ter que y é igual a R$90. Portanto, cada participante vai pagar R$90. E isso você pode fazer para todos os outros valores. Então, pause o vídeo agora, use a fórmula e preencha o restante da tabela. Ok, pessoal? Então, vamos comparar os valores aí. Então, 4 lugares eu já tinha feito, né? R$90. E os demais ficam preenchidos dessa forma. Espero que tenham acertado. Agora, vamos fazer o seguinte. Como resolvemos esse exercício usando todas as teorias que acabamos de ver? Vamos lá? Então, observe aqui. Na tabela abaixo é dado o preço pago em função da quantidade adquirida em um açougue. Então, nós temos a tabela aí com as duas grandezas, quantidade e preço, tá? A quantidade em quilograma e o preço nossa moeda. E na tabela tem apenas um valor preenchido, que é o valor de 1 kg de carne, que custa R$14. Como é que a gente vai fazer para preencher os demais valores? Ora, meio quilo, que é 0,5, vai custar a metade de R$14, portanto, R$7. Como seria para fazer para 1,5 kg? Bom, nesse caso nós vamos pegar 1 kg que custa R$14, certo? E vamos somar com o valor de meio quilo que custa R$7. Nós vamos ter um total de R$21. Portanto, 1,5 kg é R$21. Agora pause o vídeo e faça os demais. Bom, pessoal, então acredito que vocês tenham acertado todos os valores aí. Bom, depois de preenchido a tabela, então agora nós vamos responder a letra A. Dispondo de R$350, qual a quantidade máxima de carne que podemos adquirir? O valor será 25 kg. E como é que você sabe disso, vai? Bom, porque a gente vai relacionar então o nosso y igual ao valor do quilo da carne, que é R$14, multiplicado pela quantidade, que é o que eu estou procurando. Lembre-se bem, o y nesse caso é o valor que nós temos. Então, substituindo, nós vamos ter R$350, que é igual a R$14, que é o preço da carne, vezes a quantidade que eu estou procurando. Agora, resolvendo essa funçãozinha do primeiro grau, nós vamos passar o 14 para o outro membro. Então, organizando melhor isso, vai ficar x igual a 350, e já que o 14 está multiplicando o x, ele passa aqui para o outro lado, dividindo, né? Então, vai ficar 350 dividido para 14. O resultado dessa divisão vai dar 25, ou seja, o que nós estávamos procurando, 25 kg. Então, com R$350, nós compramos 25 kg de carne. Aí na letra B fala o seguinte: qual é a lei que relaciona o preço P em função da quantidade em quilos N compradas? É só você pegar a fórmula que acabamos de fazer aí e substituir as variáveis. Ou seja, nós vamos ter que o P é igual a 14, que é o quilo da carne, né, o valor, vezes a quantidade de quilos que foi representado pelo N, como foi dado aí no problema. Bem fácil, né, pessoal? Então, basta apenas prestar bem atenção nas teorias e como montar os problemas que a gente consegue fazer no exercício. Bom, agora nós vamos aprender a usar melhor essas funçõezinhas, usando a noção de função com relação entre conjuntos. Então, vamos ver dois conjuntos e a relação que há de função entre eles. Vamos lá! Para caracterizar de um modo mais preciso a noção de função, devemos recorrer à teoria dos conjuntos. Vamos considerar, por exemplo, o conjunto A, com os elementos 0, 1, 2, 3, e o conjunto B, menos 1 até o 3. Observe algumas relações entre o conjunto A e o conjunto B. Então, para a gente fazer essas relações, vamos usar os diagramas. Observe aqui no primeiro exemplo que devemos associar o elemento x pertencente a A com o elemento y pertencente a B. E para isso nós vamos usar essa lei de formação aí, y igual a x mais 1. Então vamos colocar aqui o conjunto A e o conjunto B. Esse conjunto A, todos os elementos aqui dentro dele representam o nosso x. E aqui no conjunto B, todos os elementos aí dentro do conjunto representam o nosso y. Portanto, para saber a relação entre os dois, quem representa o número 0, por exemplo, lá no conjunto B, nós devemos usar esta lei de formação que foi cedida no problema. Y igual a x mais 1. Então, como é que a gente vai fazer isso? Y é quem estamos procurando. Vamos usar o primeiro para o 0. Então, y é igual
troca o 0 pelo x, então vai ficar 0 mais 1. E isso tem como resultado 1, né? Portanto, nós devemos ligar o 0 do conjunto A com o 1 do conjunto B. Agora eu peço que você pause o vídeo e faça os demais. Bem, pessoal, então, depois que vocês fizeram o cálculozinho aí, nós ficamos dessa maneira. Então, o 0 tem como representante em B o número 1, o 1 tem o número 2 e o 2 tem o número 3. Observe que o número 3 do conjunto A, ele não tem representante em B, porque o valor seria 4 e não tem ninguém para nós relacionarmos. Então, o que a gente conclui? Que para cada x pertencente a A, com exceção do número 3, existe só um elemento y pertencente a B, tal que y é correspondente de x. Para o elemento 3 pertencente a A, não existe correspondente em y pertencente a B. Vamos à segunda. Vamos associar cada elemento x pertencente a A, o elemento y pertencente a B, e agora mudou a nossa lei de formação. Nós temos y² igual a x². Então, só para não esquecer, todos os elementos do conjunto A representam o nosso x e todos os elementos do conjunto B representam o nosso y. Então, quando nós trocarmos aqui na fórmula, o que nós queremos saber é exatamente quem é y. Y² é igual. Agora, aqui no lugar do x, nós vamos pegar o primeiro elemento do conjunto A, que no caso é o 0. Então, fica 0². Então, esse valor será y² igual 0² é 0. Agora, para a gente resolver essa potência, a gente usa a radiciação. Ou seja, nós vamos jogar a raiz quadrada no primeiro membro, em y², igual a mais ou menos, vamos jogar a raiz quadrada também no segundo elemento, ou seja, 0. O que acontece agora? Raiz quadrada simplifica com o expoente, sobra apenas o y, igual a mais ou menos, e a raiz quadrada de 0 é o próprio 0. Só que o 0 não tem sinal nem positivo e nem negativo. Então, o que a gente faz aqui? Pega o 0 e liga com o 0 no conjunto B. Agora, usando o mesmo raciocínio, pause o vídeo e tente fazer os demais. Então, pessoal, depois que vocês fizeram todos os exemplos aí, nós ficamos com esses resultados. Então, nós vamos ter que o 1 ele terá dois representantes, o 1 negativo e o 1 positivo. Já para o número 2 de A, ele terá também dois valores. Mas aqui no nosso diagrama temos apenas o valor positivo. Isso também acontece para o 3. Então, a gente conclui que, para cada elemento x pertencente a A, com exceção do número 1, existe um só elemento pertencente a B, tal que y é o correspondente de x. Para o elemento 1 pertencente a A, existem dois elementos correspondentes em B, no caso, o número 1 e o 1 negativo. Para finalizar essa aula, eu vou deixar vocês com esse exercício, tudo bem? Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, faça isso agora e indique esse vídeo a outros amigos. Até a próxima aula!